quanto ganha um professor infantil aqui na Irlanda? Dá para se manter? Como que tá o custo de vida aqui na Irlanda? E se você já está com pretensão de vir, ou se você já está morando aqui e você fica pensando, ok, eu quero já assistir os meus vídeos, ok, Fernanda, quero ser professor infantil na Irlanda, quero mudar de área, quero valorizar aqui meu diploma e quero trabalhar nessa área. Vou conseguir me manter nessa área? Então, primeiro que quando a gente migra, né, quando a gente vai para um outro país, eu tenho no meu imaginário que eu vou fazer viagens, eu vou viajar muito, eu vou conhecer outros países, eu vou ter experiências diferentes, que coisas que eu, né, não teria se eu tivesse no Brasil. É o que vem no meu imaginário. E quando eu cheguei aqui, eu tinha essa esperança, né? Viajar muito, até porque, gente, a gente antes de vir, se você não faz isso, mas se você tá me assistindo é porque você tá procurando informação para dar ali uma bagagem para sua viagem, seja ela intercâmbio ou se você conseguiu, você vem com seu esposo, porque seu esposo ganhou um visto de trabalho ou foi chamado para morar na Irlanda, enfim, seja qual for o seu motivo, a sua razão por estar na Irlanda, uma coisa que tem que a gente começa a pesquisar e saber. E muitas vezes acontece da gente olhar as páginas das pessoas que falam, que moram em outros países, e a gente olha ali e vê uma vida muito perfeita, né? Vê coisas assim, né? As pessoas viajando, viagens maravilhosas, e são alguns poucos que colocam que verdadeiramente acontece, né, por trás dos bastidores. É um perigo a gente estar na internet vivendo alienado, achando que a vida de todo mundo é perfeita. Mas vamos lá. Antes, se você ainda não me segue, começa a seguir porque eu conto como está sendo a minha jornada aqui na Irlanda. Eu não vim como intercambista, mas é uma coisa que aproxima, independente de quais os motivos que te trouxeram para um outro país, algo que te aproxima é o sentido a gente termina passando pelos mesmos perrengues. A saudade, o frio na barriga, o medo de não dar certo, entre outras coisas, né? Mas eu tô aqui para te falar sobre, e única e exclusivamente, sobre a minha experiência trabalhando em creches aqui na Irlanda. E muitas de vocês, nos meus perfis, nas redes vizinhas, que é o mesmo, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Entre em contato comigo e pergunta, Fernanda, e se eu for para a Irlanda, vou conseguir me manter com o salário de professor? E aí eu vou entrar em alguns aspectos para que você assim já venha com o pé no chão, e se você já mora aqui, para que você entenda o que vai te esperar nesse trabalho. E aí eu sempre tenho meu caderninho com as minhas anotações para que eu consiga ser mais sucinta e clara para vocês. Veja, uma das coisas que você precisa saber é que o professor infantil aqui na Irlanda, assim como no Brasil, ele não é valorizado. E este é um dos motivos que muitos irlandeses não querem estar trabalhando na educação infantil. Eles fazem, tem muitos aqui que estudam, fazem faculdade na área de educação e vai trabalhar na escola primária, que paga melhor, né? O salário da escola primária, ele é 2 a 3 vezes mais que um professor da educação infantil, que é a creche. Por que que é isso, essa desvalorização com baixos salários? Então, vem do conceito de que o educador infantil, aquele que tem os cuidados iniciais, ele não é dado a importância porque entende que é um serviço braçal, um serviço que não é tão intelectual, que você tem que lidar com a criança, com as demandas ali da criança, mas eles esquecem, né, de um detalhe muito importante. Nós, educadores infantis, nós estamos ali na primeira etapa do desenvolvimento humano. O que nós fazemos lá na infância, o que a gente faz aqui na infância, como trabalhador, né?
dessa área infantil, o que nós fazemos ali vai ficar marcado para o resto da vida. E isso tem estudos, não sou eu que digo, muitos pesquisadores ali. Tá surgindo ali um movimento muito forte sobre o entendimento do trauma. Crianças que se encontram em situações de vulnerabilidade, de abandono. Então a gente está trabalhando numa área muito crítica da vida, que o que a gente fizer ali vai ficar marcado, possivelmente, eu digo que é um momento muito frágil e que ali tem que ter os melhores e mais bem pagos profissionais para estarem atuando nesta área. Mas nossa realidade é muito parecida com a do Brasil. E eu acredito que a Irlanda ainda perca, porque assim, no Brasil, se a gente vai para uma escola de classe média alta, a gente tem ali um salário competitivo, que não é o mais maravilhoso, mas é um salário. E para você estar nesse patamar, você tem que estudar muito, você tem que ter muitas qualificações, porque você está lidando ali com a classe média alta. Então, são escolas aí bem... E o salário, lógico que o salário não é... Se a gente for olhar, às vezes acontece do pai pagar a mensalidade daquele único filho, não é nem o seu salário. Tem escolas aí que custam 14 mil reais a mensalidade. E se você for olhar o valor que o professor ganha, não chega a ser a mensalidade que o pai paga, né? Mas enfim, então o primeiro foco que você vai entender é que a Irlanda não é tão diferente do Brasil quando se diz valorização do profissional de educação infantil. E dentro dessa desvalorização está o salário, né? De passagem, como é que um professor primário ele ganha mais que um professor infantil. Então, qual que é o critério de salário, né, de faixa salarial na área infantil? É a sua qualificação. Então, se você tem uma qualificação mínima, você ganha ali o salário mínimo. E se você tem uma qualificação maior, vai aumentando €1 a cada qualificação. Por exemplo, a qualificação do infantil, o mínimo é o level 5. Então, se você tem o level 5, você ganha o salário mínimo. Aí, se você tem o 6, aí aumenta mais €1. Então, o salário mínimo é em torno aí de 13 e pouco. E aí vai para 14, 15, 16. Então, o máximo que você ganha é 16. Lógico, gente, que eu tô falando aqui da minha realidade, da creche onde eu trabalho, das coisas do que eu já me informei com minhas amigas de trabalho e tal. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem level 9, que é o mestrado. Ela tem mestrado em educação, gente, mestrado em educação. E aí, ela é professora, junto comigo, né? Tem a professora líder e nós somos as assistentes dessa professora líder. E aí, ela ganha um pouquinho mais que a professora líder, porque a qualificação da professora líder é menos. Mas o salário dela aumentou em €1. Ou seja, você tem mestrado, o mestrado aqui você tem que pagar, né? Então, você investiu na sua educação. Tá? Então, essas situações. Então, para você entender o seu salário, você não vai ganhar porque você é valorizado, você vai ganhar muito. Se fosse dessa forma, a Irlanda não estaria vivendo uma crise tão grande, tão forte, com falta de profissional nessa área, porque o salário realmente não é um salário maravilhoso, não é um salário. Então, sabendo disso, que o professor não é valorizado, que o professor tem essa dificuldade, aí vamos para a parte de custo de vida, que é o que eu me propus a falar aqui neste vídeo. Veja, se você ainda não me acompanha, você precisa me acompanhar, porque muitas vezes eu recebo perguntas de vocês de vídeos que eu já fiz anteriormente.
Então assiste, se é o seu desejo mesmo vir para a Irlanda, ou se é seu desejo ir para a área, independente se você ainda está no Brasil ou se você já está aqui na Irlanda, você, no mínimo, você tem que fazer as suas pesquisas, você tem que ouvir. Eu não sei se tem mais outras pessoas. Na época, quando eu vim para cá, eu não tinha pessoas que falavam como que era o trabalho, quanto ganhava, como podia validar o diploma. Ninguém vendendo e-book. Eu tenho um e-book com preço ali, assim, bem acessível para você, com passo a passo, explicando tudo direitinho. Eu vou deixar aqui no link. Então, o mínimo que você pode fazer, né? Me seguir, dar uma curtida, compartilhar com aquele parente, amigo, sei lá, que tem esse desejo de vir para cá, ou que é formado em pedagogia, mas está na Irlanda e ainda não saiu da faxina, né? Ou eu falo sempre faxina porque foi onde eu comecei, tá, gente? Mas também tem um trabalho aqui que eu vejo os comentários nos grupos brasileiros que é as pessoas que trabalham em bares, né? Que é o kit porter, que chamam. Kit porter, não sei nem como é que fala, gente. Mas enfim. Diz que é horrível também e que o salário, então, é um serviço desgastante e tal. Então vamos lá para o custo de vida. Gente, entenda que o maior problema e o maior vilão aqui da Irlanda é aluguel. Então, se você vai vir sozinha ou se você é sozinha, tal, você vai entender que todas as suas demandas é você que vai suprir, né? Então, aluguel, sua alimentação, suas despesas com transporte, internet, luz, tudo é você que vai assumir. Então, é uma despesa muito alta e não você só com o salário só você trabalhando sozinho para pagar o seu aluguel, as suas contas básicas, só o salário ainda que você seja aí com o seu level 9 e não dá para sobreviver sozinha, morando numa casinha para você e tal, não dá. Porque é muito baixo a despesa, o valor das despesas são muito altos, né? Inclusive a questão de aluguel, né? Então realmente não dá, o custo de vida aqui é muito alto. Alimentação, transporte, aluguel, tudo muito caro, gente. Então, e por que eu faço? E às vezes eu encontro algumas pessoas, fala a verdade. Eu nunca menti aqui nos meus vídeos. Eu falo de acordo com a minha experiência. Então, eu não posso falar pontos que eu não vivi, gente. Então, muitos intercambistas me seguem. E aí, alguns colocam alguns comentários do tipo, não é bem assim. Não é bem assim para você, meu amor, mas para mim tá sendo dessa forma, entende? Então, quando eu compartilho a minha experiência, eu quero dizer para você que nenhuma profissão aqui é maravilhosa. Então, cada um tem que escolher o seu difícil, né? Em todo lugar tem as suas dificuldades. Então, se você acha que trabalhar em bares, lavando prato, eu prefiro isso do que ir para aproveitar meu diploma e tentar fazer algo diferente, e eu prefiro estar lavando pratos em um bar, ok, se é esse difícil que você quer para sua vida, ok. Faxineira, né, cleaner, eu prefiro, eu sou formada em pedagogia, mas eu não quero, e eu entendo, gente, até porque quando eu vim para cá, eu também comecei a trabalhar como cleaner, porque eu não queria trabalhar com educação, e eu falo isso constantemente aqui nos meus vídeos. Quem me segue nas redes vizinhas também, faço stories falando sobre o dia a dia. Por que eu te encorajo a ir trabalhar em creche? Por que eu falo para que você pegue o seu diploma e valide? Por quê? Porque você tem possibilidades de crescimento. Primeiro, porque se seu inglês está ruim, enferrujado, ou você veio zerado igual eu, então esse trabalho vai te ajudar a se soltar, a você ficar mais confortável com a língua para que o aprendizado aconteça. Porque enquanto você não estiver confortável com o aprendizado, ele não vai acontecer. O nosso cérebro, ele nos esquiva de tudo que seja difícil, tudo que traga sofrimento, porque é uma forma dele nos proteger, e isso é psicológico, né? É biológico.
Você não tem como fugir disso. Todo ser humano é assim. Então, eu encorajo você a trabalhar como professora infantil na Irlanda, por quê? Porque você vai desenvolver o seu inglês, você vai aproveitar o diploma na sua área, querendo ou não, você aprende muito na questão de como eles enxergam a educação, como eles enxergam a criança. Uma outra coisa que eu achei super positiva para mim é que no Brasil eu não tive a possibilidade de colocar em prática aquilo que eu aprendi na faculdade, que é respeitar a criança, o direito dela brincar, se desenvolver brincando. No Brasil a gente não consegue fazer isso em muitas das escolas. Por quê? Porque a gente é poldado com um livro didático e que a gente tem que dar conta daquele livro didático. As nossas salas, elas foram feitas para as crianças ficarem sentadas, não existe movimento para criança em escolas brasileiras, em muitas delas. Eu acredito que poucas tenham esse cenário diferente, mas a maioria é desse jeito. Então eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, eu sou apaixonada pelo como o nosso cérebro se comporta, eu sou apaixonada em entender como nós nos formamos e como nós nos concebemos enquanto humanos. Então são temas que eu sou apaixonada. E a limpeza, o trabalho de limpeza não me deixa pensar nesse lugar de como é concebido o desenvolvimento. Então, dentro da creche, ainda que tenha coisas que eu não goste naquele espaço, ainda assim, para mim, é favorável, né? Então, cada um escolhe o seu difícil e aquilo que é importante para você no seu momento de vida, tá? Mas se você for pensar, eu trago esse vídeo para que você entenda que existem necessidades nossas que vai além do dinheiro, né? O dinheiro é importante para que a gente tenha os custos, né, da nossa vida, o custo de viver pago, né? Então, o dinheiro é importante nesse aspecto, mas existem coisas, gente, que o dinheiro ultrapassa o dinheiro, né? Ultrapassa o valor monetário. Então, para mim, o trabalho em creche é aprendizado. Aprender o idioma, aprender a cultura, aprender como eles entendem o desenvolvimento humano e como eles dão essas relações, né? Como eles trabalham essas relações. E isso para mim é muito importante, tá? Então, se você tem esse interesse, esse desejo de aprender uma cultura diferente, nada melhor do que você estar inserido ali na base, né? Que é a educação infantil. Na base você vai entender muitas coisas mesmo. Então, qual que é o conselho que eu dou? Se você for só pro dinheiro, eu acredito que como cleaner você vai ganhar mais. Mas se você for pela experiência, por entender melhor como eles trabalham essa questão do aprendizado infantil, e se você vai pela questão também da língua, é o melhor campo de aprendizado, é esse trabalho. Então, se você quer saber como que você pode fazer isso, eu vou deixar alguns vídeos meus que eu já coloquei aqui, né? Como conseguir trabalho, como validar o seu diploma, tem muitos vídeos. Eu falo também das declarações, as documentações que precisam, quais os sites, tudo, gente, tem aqui. Então, faça o seu Netfê, sabe? Não tem o Netflix? Netfê. Então, já maratona aqui meus vídeos e se ainda assim você ficou com dúvida, você adquiriu o e-book e você leu e ficou com dúvidas, eu sou sempre que eu posso, eu estou sempre respondendo as perguntas de vocês e as perguntas de vocês, afinal de contas, elas servem de inspiração para eu trazer vídeos aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, por favor, se você tem dúvida, comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, já compartilha, já me segue e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!